Boa noite. Boa noite. Governadores pedem ao presidente Bolsonaro que a União compense os estados pelas perdas com a arrecadação de impostos na crise do coronavírus. A Agência de Energia suspende por 90 dias os cortes da eletricidade para quem não conseguir pagar a conta de luz. E você vai ver também. O Brasil já registra mais de 2.000 casos de coronavírus, com mais de 40 mortes. O Comitê Olímpico Internacional atende a pedido do governo japonês e, pela primeira vez na história, adia a realização de uma Olimpíada. Os Jogos de Tóquio ficam para o ano que vem. De um lado, a China alivia as restrições na província que deu origem ao surto do coronavírus. Do outro, a Índia decreta a maior quarentena do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de indianos terão que ficar em casa. Acelera a contaminação pela Covid-19 nos Estados Unidos. O país pode se tornar o novo epicentro da pandemia no planeta. Começou hoje a quarentena no estado de São Paulo, com o fechamento total do comércio e a manutenção apenas dos serviços essenciais. A repórter Estela Freitas acompanhou pelas ruas da maior cidade do país os estabelecimentos que foram fechados e aqueles que continuam abertos. A recomendação é para ficar em casa, mas quem precisar sair a partir de hoje em São Paulo vai encontrar muitas portas fechadas. O governo do estado decretou que os 645 municípios paulistas permaneçam em quarentena até o dia 7 de abril, podendo estender o prazo. O comércio de atendimento presencial foi fechado. Isso inclui shoppings e galerias. As lojas podem permanecer apenas com as vendas online e por telefone. Academias, casas noturnas e espaços de eventos encerraram as atividades no período, assim como as igrejas. Bares, restaurantes e cafés também tiveram que fechar e estão autorizados apenas a atender por delivery. Ficarão abertos somente estabelecimentos de serviços essenciais, como hospitais, clínicas e farmácias, postos de combustíveis, bancos e lotéricas, supermercados, açougues e padarias, desde que não permitam o consumo no local, bancas de jornais e pet shops. Feiras ao ar livre também estão permitidas. Serviços de segurança pública, limpeza pública, transporte público por aplicativo e táxis, indústria e empresas de telemarketing continuarão funcionando. Uma volta pela capital paulista mostra que o ritmo frenético de todo dia desacelerou. Primeiro dia de quarentena aqui na Avenida Paulista, o movimento é bem menor do que nos dias comuns, que costumam reunir milhares de visitantes. Agora é horário de almoço, as calçadas estariam cheias de pessoas procurando restaurantes, fazendo compras no comércio, mas o que a gente vê hoje, basicamente por aqui, é quem veio à farmácia, ao mercado e ao banco, que estão abertos porque são serviços essenciais. Além disso, outros serviços já estavam paralisados, como as aulas das escolas estaduais, municipais e particulares. O rodízio de veículos na capital está suspenso desde o dia 17 de março. Já cultos e missas foram proibidos pela Justiça em todo o estado. E assim como os serviços essenciais, o governo alerta para que as pessoas só saiam de casa se for essencial. Sobrevoamos a cidade com um helicóptero da Rede TV e registramos essas imagens da capital paulista praticamente vazia. E vamos saber como está o movimento em São Paulo agora à noite, nesse instante, nesse primeiro dia de quarentena, com a repórter Carolina Riguengo, que está a bordo do helicóptero da Rede TV. São 7h34 da noite, Carol. Boa noite para você. Essa seria a hora do rush em São Paulo. As ruas estariam tomadas de carros, congestionamentos. Eu imagino que o cenário que você está vendo daí de cima seja um pouco diferente hoje. Oi, Mauro, boa noite para você, boa noite, Mariana. Olha, bem diferente mesmo. Nós sobrevoamos Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, Avenida Paulista também, e o fluxo é muito diferente. Um tráfego bem tranquilo, o motorista não encontra nenhum congestionamento. O que você vê agora são imagens aqui da região central de São Paulo. Esse prédio com iluminação verde é um centro de compras bem tradicional aqui da cidade, e o outro bem iluminado que você vê aí é a prefeitura. Essa área normalmente a essa hora é cheia de veículos, também de ambulantes, de pedestres. E o que nós vemos
são ruas vazias. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. A gente vê ali pouco movimento, tem uma Guarda Civil Municipal logo ali em frente ao prédio da Prefeitura. E vamos destacar que o transporte público aqui na cidade de São Paulo está funcionando normalmente. Carolina Rigengo, de São Paulo, para o Rede TV News. E no primeiro dia de quarentena, aqui no estado de São Paulo, um registro ainda impressionante. A região da Cracolândia continua cheia de gente, apesar da pandemia. O cenário na Cracolândia, região central de São Paulo, continua o mesmo de sempre. Usuários de drogas amontoados, vagando nas ruas. A rotina continua a mesma, como se não houvesse o perigo do coronavírus. Uso e venda de drogas, barracas montadas, pessoas sentadas no meio da rua. O grande desafio do poder público é justamente conseguir o isolamento das pessoas. A Prefeitura de São Paulo prometeu aumentar nos próximos dias a capacidade de acolhimento com novos abrigos emergenciais exclusivos para pessoas em situação de rua com suspeita de infecção. O governo de São Paulo anunciou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. O governador João Dória, do PSDB, participou da coletiva após a divulgação do resultado negativo do teste dele para a doença. Os resultados dos testes do prefeito Bruno Covas e do secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, também deram negativo. Eles fizeram o exame depois que o médico Davi Wipp, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, confirmou estar com a doença. Como medida de precaução, os jornalistas acompanharam a fala das autoridades pelo telão. Está aqui o meu resultado, os jornalistas já têm cópia do resultado também. Não temos aqui nenhum problema em exibir. Eu fiz ontem o teste, deu negativo, não tenho coronavírus, negativo em todos os pontos. Vocês estão vendo aqui nesta faixa a indicação do exame feito pelo Hospital Albert Einstein. João Dória anunciou a criação da Delegacia Eletrônica, que começa a funcionar amanhã para registros de ocorrências à distância, como roubos, furtos, ameaças, estelionato e crimes contra o consumidor. O governador anunciou também que os presos do sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção. Cada uma terá um custo de 80 centavos para o Estado. E nesta quarta-feira haverá uma reunião virtual entre os estados da região Sudeste com o presidente Jair Bolsonaro para definir novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Este é o melhor caminho para o Brasil, é nós estarmos unidos, dialogando e construindo soluções positivas para salvar vidas, proteger pessoas e proteger também a nossa economia. E a Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu hoje o corte no fornecimento de energia motivado pela falta de pagamento. Essa medida vale tanto para o consumidor urbano quanto da zona rural e também para os serviços essenciais como hospitais. Então ninguém vai ter energia elétrica cortada por falta de pagamento. E essa medida vai durar por 3 meses e foi adotada pela ANEEL por causa da crise na economia provocada pelo coronavírus. O diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, pede, no entanto, a todos aqueles brasileiros que podem pagar as suas contas no prazo que continuem pagando as contas. Assim, estarão ajudando aqueles que não podem. Hoje entrou em vigor no Rio de Janeiro o decreto que proíbe a abertura do comércio de rua. Apenas serviços considerados essenciais para a população estão mantidos. Comércio quase todo fechado. Seguindo a determinação do prefeito Marcelo Crivella, a partir de hoje, apenas serviços de alimentação, farmácias, pet shops e lojas de equipamentos médicos podem abrir as portas. Postos de combustíveis também funcionam, mas as lojas de conveniência devem permanecer fechadas. Bares e restaurantes estão funcionando somente para entregas. Nas lojas, comunicados avisam que a suspensão das atividades é por tempo indeterminado. Nós sabemos que isso vai gerar um prejuízo muito grande para a gente, mas primordialmente nós pensamos nesse surto da epidemia na saúde dos nossos funcionários e principalmente também no avanço dessa epidemia que só a gente mesmo pode fazer com que esse avanço seja brecado, seja freado.
As agências bancárias só podem receber clientes se a permanência de cada um não ultrapassar 20 minutos. Também deve ser preservado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Hoje, as ruas da capital começaram a ser higienizadas nos locais onde há maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus, estações de metrô, trens e barcas e o entorno de hospitais. A higienização é feita com desinfetante e prioriza áreas da Zona Sul e Barra da Tijuca, com maior registro de casos, centro, além de locais frequentados pela população de rua. Medida fundamental esta. E no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel sancionou uma lei que proíbe a interrupção dos serviços essenciais, como fornecimento de água, gás e energia elétrica por falta de pagamento durante a pandemia. O decreto vai permitir o parcelamento dessas contas depois, sem cobrança de multa, sem cobrança de juros. A medida beneficia, além das pessoas comuns, também os microempreendedores individuais e as pequenas empresas. E para ajudar na vacinação contra a gripe comum, o Rio recebeu hoje o primeiro efetivo das Forças Armadas. 30 enfermeiros da Cruz Vermelha Brasileira também vão trabalhar no posto drive-thru montado no Rio Centro, na zona oeste da cidade. Eles vão imunizar pessoas com mais de 60 anos. E a vacina contra a gripe já está em falta em mais de 400 cidades do estado de São Paulo. Não é uma vacina que proteja contra o novo coronavírus, mas facilita o diagnóstico. A primeira etapa de vacinação começou ontem e é exclusiva para quem tem mais de 60 anos e para os profissionais da área da saúde. O repórter Murilo Rincon tem mais informações ao vivo. Murilo, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Sobre a falta da vacina contra a gripe em algumas cidades aqui da Grande São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que a responsabilidade de compra e envio dessas doses aos estados é do Ministério da Saúde. Disse ainda que São Paulo está recebendo remessas parciais e que, para garantir a agilidade no abastecimento da rede, a pasta estadual montou uma força-tarefa com equipes do Centro de Vigilância Epidemiológica e também equipes do Centro de Distribuição e Logística. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, quase 5 milhões de doses já foram entregues, o que seria suficiente para atender 70% da população que faz parte do grupo prioritário dessa primeira fase da campanha, que são os idosos e os profissionais de saúde. Já o Ministério da Saúde informou que está enviando 1 milhão de doses diárias aos estados e que esse envio está sendo realizado em partes e aos poucos, porque os postos não têm capacidade para estocar as vacinas. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. Subiu para 46 o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país já registrou mais de 2 mil casos da doença. Das 46 mortes, 40 foram em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Com o aumento dos óbitos e dos casos confirmados de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde tem se preparado para atender às orientações da Organização Mundial de Saúde de testar o maior número de pessoas possível. Serão 2 tipos de testes: o rápido, que é feito na ponta dos dedos, e o outro feito somente nos laboratórios, com equipamentos específicos. Até a próxima segunda-feira, teremos mais 2 milhões de testes que a Fiocruz adquiriu os insumos na China e está montando esses testes para a gente. Com isso, vamos atingir, numa primeira etapa da estratégia de vigilância laboratorial, 14,9 milhões de testes RT-PCR para testar pessoas doentes internadas, pessoas com sintomas leves por amostragem em unidades sentinelas, e esses 10 milhões que nós estamos em negociação, porque é um volume muito grande, nós estamos trabalhando com parceria com a iniciativa privada. De acordo com o Ministério da Saúde, o teste rápido é mais simples, mas tem limitações, porque ele só detecta o vírus depois de um tempo em que a pessoa está infectada. Mesmo assim, será utilizado como estratégia de triagem em emergências, porque o resultado é revelado em minutos.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, um dos responsáveis por viabilizar a logística para a entrega de 10 milhões de kits de testes rápidos para o diagnóstico do Covid-19, afirmou que irá precisar do transporte de cargas ferroviário e aéreo funcionando a todo vapor e admitiu que o cancelamento de voos domésticos pode ser uma barreira para a distribuição desse material. Já não tem demanda que suporte a operação aérea. Ou seja, a gente vai passar por uma situação inusitada, que era já a partir desta semana ter 100% dos aviões no chão. Não ter voo doméstico para canto nenhum. Interrupção absoluta dos serviços. O que é muito ruim, porque eventualmente nós vamos precisar desses aviões para levar esses kits, para levar máscaras que estão sendo importadas, para levar material que está sendo adquirido. Uma das medidas adotadas pela pasta, segundo o ministro, será estabelecer rotas específicas em parceria com as companhias aéreas. Por medida provisória, o governo federal suspendeu algumas das respostas a pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação. E o presidente Jair Bolsonaro deu continuidade à sua agenda de reuniões com os governadores. Hoje, a videoconferência foi com os governadores das regiões Centro-Oeste e Sul. Na segunda, o presidente Jair Bolsonaro já havia se reunido com os representantes das regiões Norte e Nordeste e anunciado a liberação de 88 bilhões de reais para os estados. Amanhã, o encontro será com os governadores do Sudeste. No entanto, as demandas foram diferentes. Agora, a preocupação é com a queda na arrecadação do ICMS. No Centro-Oeste, nós temos uma previsão de queda da arrecadação do ICMS, que pode chegar a 4 bilhões e 600 milhões de reais até dezembro. Ora, com isso, afeta a nossa economia, a condição nossa de quitarmos nossos compromissos, nossa folha de pagamento, e provoca ainda um efeito dominó, porque 25% do ICMS é repassado aos municípios. Como tal, nós pedimos ao presidente da República e aos senhores ministros da Economia que realmente nos recompensasse com a perda que vamos ter do ICMS. Depois de participar da reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a criticar as restrições de circulação impostas por alguns governadores e chegou a dizer que isso pode prejudicar, inclusive, a manutenção de serviços de saúde. O certo é reconhecer rapidamente que algumas coisas funcionam em determinados momentos, como funcionam e como que a gente pode adotar. Então, esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal. Tem médico fechando consultório. Aí, daqui a pouco, eu estou lá cuidando de um vírus. E cadê o meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Cadê o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Por causa das recomendações de isolamento, o governo editou uma medida provisória suspendendo algumas das respostas aos pedidos de acesso à informação. Ficarão sem retorno os pedidos que dependerem do acesso presencial dos agentes públicos responsáveis ou o trabalho de servidores que estejam envolvidos com as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os pedidos com base na Lei de Acesso à Informação deverão ser reiterados no prazo de 10 dias após o fim da situação de calamidade. Em resposta às críticas de falta de transparência, a Controladoria Geral da União defendeu que a medida é excepcional. São situações justificáveis, emergenciais, certo? Que vão atrasar um pouco algumas respostas, mas que tem toda uma justificativa. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Já o Ministério da Justiça incluiu o Irã na lista de 8 países de onde está proibida a entrada de estrangeiros por meio dos aeroportos. A exceção é para brasileiros e mercadorias. O ministro Sérgio Moro também liberou mais de 200 milhões de reais dos fundos de segurança para o combate ao coronavírus. Hoje, 2 aviões da Força Aérea decolaram do Rio de Janeiro e de Belém com destino a Cusco, no Peru, para buscar os brasileiros que estão retidos no país vizinho. A previsão é que eles cheguem ao Brasil na quinta-feira. E na tentativa de reatar os laços com a China, Bolsonaro conversou por telefone com o primeiro-ministro do país, Xi Jinping. O presidente reafirmou os laços de amizade, a troca de informações sobre a Covid-19 e a ampliação do comércio. A relação diplomática
diplomática entre os dois países estava abalada desde que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China, Yan Wanmin, trocaram ofensas pelas redes sociais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu que estados e municípios têm autonomia para tomar decisões sobre a pandemia do coronavírus. Medidas como isolamento, quarentena e restrição de transporte podem ser tomadas pelos governos locais. O presidente Jair Bolsonaro já havia recuado da decisão de que apenas o governo federal poderia limitar a circulação em estradas e já foi publicada uma resolução que transfere da Anvisa para órgãos estaduais a competência para o bloqueio de rodovias. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é deputado do DEM e tem se notabilizado no combate ao coronavírus, lançou há alguns dias um vírus perigoso para a democracia, o adiamento das eleições municipais deste ano para 2022. O vírus já se espalhou em vários setores da política brasileira. O motivo alegado é dos mais nobres, o combate ao coronavírus. Esse adiamento implica a prorrogação por longos 2 anos dos mandatos de prefeitos e vereadores brasileiros. E aí surgem algumas dúvidas, algumas perguntas. Não seria prematura essa proposta? A que interesses obedece a apressada sugestão do ilustre ministro em plena luta contra o coronavírus? A prorrogação de mandatos, que beneficia alguns, é positiva para a democracia? Ou a verdadeira democracia depende de eleições periódicas e regulares, com mandatos que tenham data marcada para o início e final? A Polícia Civil de Santa Catarina vai continuar com ações para fiscalizar locais públicos que estão sendo ocupados durante a quarentena. Ontem, em Florianópolis, banhistas foram surpreendidos por uma tempestade de areia. De acordo com a polícia, a tripulação do helicóptero fazia sinais para que as pessoas deixassem o local. Algumas respeitaram e foram embora, outras continuaram na praia e, por isso, a aeronave fez um sobrevoo mais rente ao mar, causando o vento e essa nuvem de areia aí que subiu. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira acompanhou a melhora dos mercados externos, recuperou parte das perdas dos últimos dias e fechou em forte alta. O Ibovespa subiu 9,69% a 69.729 pontos. Já o dólar fechou em queda de 1,05%, cotado a R$ 5,08. E hoje a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, informou que as agências bancárias de todo o país irão funcionar em novos horários. Das 9 horas da manhã até às 10, o atendimento será exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências. Os demais clientes serão atendidos a partir das 10 horas da manhã até às 2 horas da tarde. E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Mauro, Mariana, boa noite a todos. Ganha corpo entre deputados, principalmente do Centrão, o grupo com maior força na Câmara, a ideia de que não será possível manter a quarentena por muito mais que 2 semanas. Na visão de um desses parlamentares, próximo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a economia do país não suporta o lockdown de 1 mês. A hipótese aventada é ter o isolamento geral por 15 dias, ou seria o período de maior risco, quando deve haver uma explosão no número de casos, e depois reabrir aos poucos comércio e serviços, isolando segmentos de risco, como idosos, asmáticos, hipertensos e diabéticos. Infectologistas, não preciso nem dizer, são radicalmente contra. Eles dizem que acabar com o isolamento aumentaria exponencialmente o número de casos. O pano de fundo é um debate entre diferentes setores da sociedade. De um lado, especialistas na área da saúde estão certos de que o isolamento social é a melhor maneira de combater o coronavírus e evitar um colapso geral do sistema, de UTIs e hospitais, como
como acontece agora na Itália. De outro, empresas, comerciantes acham que deve-se repensar essa abordagem, que pode levar a uma grave recessão e ter um custo supostamente maior. Aqui no Brasil, falta combinar com os governadores. Hoje, por exemplo, São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro entraram em quarentena. Só funcionam comércio e serviços essenciais. Um desses governadores, inclusive, me disse que aliviar o lockdown enfrentará forte rejeição. Em Belo Horizonte, 3 companhias aéreas que fazem voos internacionais decidiram interromper as rotas temporariamente por causa do coronavírus. E na capital mineira, os hospitais que dependem de doações pedem socorro diante dos aumentos abusivos nos preços dos produtos. Reconhecida como o mais importante hospital de Minas Gerais, a Santa Casa de Belo Horizonte atende exclusivamente pelo SUS e tem enfrentado muita dificuldade para repor os estoques de insumos e materiais médicos. Já estamos trabalhando até com importação de produtos de fora, estamos trabalhando junto com a Federaçantas, com a Central dos Hospitais, estamos buscando alternativas. No Hospital da Baleia, referência em oncologia adulta e pediátrica, a situação é bem parecida. É uma situação de crise mesmo que nós estamos enfrentando. A gente conversa muito com os outros parceiros, os outros hospitais. Já deixamos de comprar também produtos que estavam muito elevados. O produto que teve o maior reajuste é este aqui, olha só, a máscara de proteção comum, a mais utilizada pelos profissionais da área da saúde. Em janeiro, a unidade era vendida a 10 centavos. No começo de março, passou para 1,80 e na semana passada, 3,40. Reajuste superior a 3.000%. O soro fisiológico e o álcool também estão bem mais caros. Para evitar o desabastecimento e não prejudicar os atendimentos, o hospital, que é filantrópico, lançou uma campanha para a compra dos materiais. Essa campanha é arrecadação de recursos mesmo, é doação em dinheiro. Não tem o kit paramentação básica no valor de R$ 35,00. Abastece a paramentação de um profissional de assistencial para atendimento aos pacientes. A falta de alguns produtos e os preços nas alturas por causa da pandemia afetam também outras instituições de Belo Horizonte. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o Hospital Risoleta Neves e a UPA da região centro-sul da cidade lançaram uma campanha com o objetivo de arrecadar recursos para a compra dos insumos. A gente tem que ficar sempre vigilante, porque a gente não sabe ainda o tamanho do impacto que essa crise vai trazer para a gente. Uma corrente do bem se formou para ajudar quem precisa de atenção em tempos de coronavírus. Em Belo Horizonte, os bons exemplos se multiplicam e amenizam o isolamento. Neste prédio, o isolamento ajudou a aproximar os vizinhos. A preocupação com os moradores mais idosos partiu do Ângelo. Todo morador que sai do prédio, ele avisa onde ele vai. Eu vou na farmácia e, de repente, eu vou conseguir evitar que outros saiam. E o intuito é ser solidário àqueles que têm o maior risco, que são os idosos. O Luiz está confinado com a esposa em casa e é só agradecimento. Hoje mesmo já se ofereceu que ir à farmácia, ir no supermercado. Não pode brincar com isso, não. Tem que tomar os cuidados. Se puder ficar em casa, vamos ficar em casa. Do outro lado da cidade, a Ana Paula também ficou preocupada. A Helenice, que mora no apartamento do lado dela, foi orientada a não sair de casa. Com a lista da vizinha em mãos, ela foi às compras. Trouxe tudo que eu pedi, que está aqui em cima, e eu agradeço muito do fundo do coração, que eu acho que as pessoas devem agir dessa forma. São pessoas que fazem parte da minha vida e pensei muito sobre os meus pais que estão no interior. Eu adoraria que eles tivessem sido cuidados por alguém, que alguém pudesse ajudá-los nesse momento também. Esta farmácia de manipulação produziu álcool em gel para distribuir de graça para quem precisa. Foram mais de 260 frascos para auxiliar no controle da doença. Nesses dias em que ninguém deve sair de casa, a internet tem sido uma grande aliada das famílias, principalmente para quem tem filhos pequenos. Foi aí que a Jojo teve a ideia de ajudar com o que mais sabe fazer: divertir a criançada. Bem, nós estamos no Clubinho Virtual e Jojo vai contar uma história deliciosa para vocês do livro O Piquenique com a Jojo e Palito. Gente, é muito legal. É uma atividade para o pai e as crianças, para quem está tomando conta da criança também. Então, é uma maneira que eu tive de participar desse momento e de ajudar de alguma forma e estar presente na vida do meu público, das minhas crianças, que eu amo tanto. E agora uma notícia interessante: a Receita Federal apreendeu em Santa Catarina, no Porto de São Francisco do Sul, mais de 5 milhões de máscaras faciais descartáveis.
A importadora não foi buscar o produto, que chegou da China. A Receita Federal fez a apreensão e essas máscaras serão usadas pelos profissionais de saúde. Trabalhadores autônomos e microempresários estão apreensivos com os efeitos econômicos da crise do coronavírus e muitos já calculam os prejuízos. Isolamento é a palavra de ordem, mas para não deixar de atender aos alunos, a professora de samba viu na internet uma alternativa. Eu já fazia as aulas online por conta do carnaval. O carnaval acaba no Brasil, começa o carnaval no mundo, né? Então eu tenho muitas alunas internacionais e por conta dessa situação, o pessoal do Brasil também que agora não pode mais sair de casa, começaram a procurar esse serviço. Mas nem todos os profissionais podem prestar serviços à distância. Essa esmalteria, por exemplo, já está fechada há mais de uma semana. A proprietária calcula os prejuízos. Já teve uma perda de 1/3 do faturamento para o mês. Eu tenho 3 meses apenas de verba para estar mantendo aluguel, para estar mantendo manutenção, as contas do espaço e as contas de casa, né? O local conta com 6 funcionárias entre manicures e esteticistas. Agora o futuro é incerto e medidas drásticas podem ser tomadas. Se essa pandemia continuar, não vai ter como eu manter as minhas funcionárias. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um programa de ajuda aos autônomos, em função do impacto que o coronavírus trouxe para a economia. Cada trabalhador poderá receber R$ 200 por mês durante 90 dias. A medida ainda depende da aprovação do Congresso. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Amanhã as chuvas vão se espalhar sobre áreas do centro-oeste, aqui sobre o norte do Brasil e nordeste. Na maioria das localidades, essa chuva chega aí mais para o finalzinho do dia, depois de uma tarde de bastante sol e calor, ou no máximo vai ser uma chuva isolada. Agora, nessa área em destaque, entre o sul do Pará e o nordeste, é que a chuva deve ser forte e pode chegar mais cedo. No nordeste, o tempo continua bastante carregado aqui na costa leste da região, viu? A gente vai lá para Recife, onde tem previsão de chuva o dia todo, tempo bastante instável. Essa chuva só deve parar na quinta-feira à tarde, máxima de 31 graus amanhã e de 32 na quinta-feira. Agora a gente vai para Bahia, em Salvador, onde é esperada muita chuva nas próximas horas, tempo fechado e temperaturas na casa dos 30 graus. Já no centro-sul do Brasil, nada de chuva, o tempo fica firme, o sol vai reinar entre Mato Grosso do Sul, Sudeste e o sul do país. Destaque aí para a grande amplitude térmica, que é a variação de temperatura no mesmo dia, típica do outono nessas capitais aqui. Olha, à tarde com sol, temperatura chega perto dos 30 graus, mas pela manhã e à noitinha a sensação de friozinho, mínima de 16 graus na capital paulista, de 15 graus apenas em BH e de 17 em Brasília, e só no Distrito Federal é que tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde. O sol aparece durante todo o dia no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus, a máxima também é de 29 em Vitória, mas para os capixabas o tempo fica mais encoberto. Lá em Porto Alegre, 31 graus de máxima, em Campo Grande, calorão de 34 graus. Eu fico por aqui, qualquer dúvida já sabe, né? É só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você, te vejo amanhã, até lá, tchau, tchau. A Rede TV e o Facebook têm um conteúdo online exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, que é exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você vai encontrar vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confere lá. E o Rede TV News fica por aqui e você fica em casa, tá? Boa noite. Fique em casa. Uma ótima noite para você.